NPK. Se você tem algum conhecimento de agricultura ou mesmo de jardinagem, é possível que você já conheça essa combinação de letras. É possível que você também saiba que essas três letras representam três elementos químicos na tabela periódica: nitrogênio, fósforo e potássio. Talvez o que você não saiba é que foi a combinação desses três elementos que permitiu um salto produtivo na agricultura mundial e, consequentemente, a explosão demográfica que ocorreu no último século. Como existe a perspectiva de que a população mundial vai continuar crescendo nos próximos 100 anos, será preciso aumentar a produção agrícola. Para isso, será necessário mais fertilizantes e esse pode ser um grande desafio para a humanidade. Das três substâncias que mencionamos, o potássio e o fósforo possuem uma reserva disponível limitada e, no caso do fósforo, que é obtido a partir das minas de fosfato, o fim desses recursos podem estar mais perto do que imaginamos. Algumas estimativas indicam que as reservas disponíveis na atualidade devem durar aproximadamente 100 anos. Essa escassez pode ser uma oportunidade para o Marrocos, que detém aproximadamente 70% das reservas mundiais de fosfato e que pode se aproveitar de sua posição privilegiada para exercer controle sobre outros países. Mas para obter essa concentração enorme de fosfato, diga-se de passagem a maior concentração de um recurso para apenas um país, o Marrocos precisou se apropriar de um território que não lhe pertencia e se envolveu em uma guerra que já dura quase meio século, que parece longe de acabar e que pode interferir diretamente nos rumos do mundo inteiro, uma vez que seus efeitos serão sentidos na principal atividade necessária para a vida na Terra, a agricultura. Esse conflito envolve, além do Marrocos, uma parte do deserto do Saara e sua população, todo o norte da África e até mesmo a Espanha. Se você ficou curioso sobre esse conflito e seus desdobramentos, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o conflito do Saara Ocidental, as imensas reservas de fosfatos do Marrocos e as consequências que essa guerra pode gerar no mundo inteiro. E como sempre, para entender o presente, vamos voltar no tempo para entender a origem do conflito. A região do Saara Ocidental durante séculos não despertava o interesse de nenhum país, sendo apenas uma região de passagem para as caravanas que faziam o comércio entre os reinos do Marrocos e Mali. A partir do século XVIII, com o avanço da colonização do continente africano, as potências europeias começaram então a olhar para esse lugar inóspito. O principal interessado foi a Espanha, que viu no Saara Ocidental uma possibilidade de construir um porto mais perto da América e de explorar as zonas de pesca marítimas da região. Em 1860, a Espanha obteve o controle total da região e, em acordos seguintes com a França, que era a grande potência colonizadora desse continente, conseguiu ampliar o território controlado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU determinou o fim das colonizações e diversos países europeus deram a independência às suas colônias. Vários países africanos conseguiram se libertar, entre eles o Marrocos, que deixou de ser colônia francesa no ano de 1956. Desde sua independência, o Marrocos começou a reclamar a posse do Saara Ocidental. A Mauritânia, que também acabava de se tornar independente, seguiu o mesmo caminho e reivindicou sua parte da região. Mas a Espanha não queria entregar o território, que para o então ditador Francisco Franco eram as últimas lembranças do Império Espanhol. Para driblar as orientações da ONU, em 1958, a Espanha mudou o status do Saara Ocidental de colônia para província. A região passou a ser mais um estado da Espanha, com o nome de Saara Espanhol, e todos os seus habitantes ganharam a nacionalidade espanhola. Mas o interesse seguia sendo a exploração dos recursos. O país investiu em pesquisas e incentivou empresas privadas a explorarem a região na tentativa de encontrarem recursos naturais. E as descobertas foram surpreendentes. Reservas imensas de fosfato e petróleo foram descobertas,
além de outros minerais, como ouro, minério de ferro e urânio. Nem todas as riquezas foram exploradas logo após a descoberta. No caso do petróleo, na mesma época foram descobertas outras reservas importantes na Líbia e no Mar do Norte. Essas reservas possuíam óleo de melhor qualidade e com um custo de extração menor, mas no caso do fosfato, os espanhóis não perderam tempo. Nessa época, foram iniciados os trabalhos de exploração na mina de Boucrá, que foi nesse momento a maior mina de fosfato do mundo, chegando a ser responsável por 14% da produção mundial de fosfato. Para explorar o minério, o governo espanhol construiu a maior esteira transportadora do mundo. São quase 100 quilômetros de comprimento, ligando a mina ao porto de Aaiún. Além dos recursos minerais, a região possui excelentes zonas pesqueiras em seus mais de 1.200 quilômetros de costa. Enquanto Marrocos, Mauritânia e Espanha brigavam pelo controle do território, a população local que não queria pertencer a nenhum desses países se organizou para criar o Movimento Nacional de Libertação Saharaui. Porém, apesar das pressões de todos os lados para conseguir o controle da região, a Espanha resistiu em entregar o território. A situação só mudaria em 1975, quando o general Franco estava com a saúde debilitada. O rei marroquino Hassan II organizou uma mobilização que ficou conhecida como Marcha Verde. Mais de 350 mil civis e 25 mil soldados marroquinos invadiram o território do Saara Ocidental com o objetivo de tomar o território e ampliar as fronteiras do Reino do Marrocos. Em meio à transição política espanhola, o príncipe Juan Carlos, que era o indicado pelo ditador para assumir o comando do país, assinou em Madrid, junto com Marrocos e Mauritânia, um acordo secreto, que ficou conhecido como Acordo Tripartite de Madrid. Nesse pacto, o território ficaria dividido entre os dois países africanos. Porém, a população local não ficou satisfeita com a divisão do território. O Movimento Nacional de Libertação Saharaui tinha sido substituído pelo movimento conhecido como Frente Polisário, que estava provocando diversos ataques às instalações espanholas e que pouco tempo depois do Acordo de Madrid, no ano de 1976, declarou a independência da República Árabe Saharaui Democrática, conhecida pela sigla RASD. O Acordo de Madrid não foi reconhecido pela ONU, que proíbe a cessão de uma colônia para outra potência exploradora. Como solução para o impasse, as Nações Unidas propuseram a realização de um plebiscito para que a população expressasse sua vontade. O Reino do Marrocos usou todos os seus recursos para impedir a votação e, como consequência, teve início um conflito armado pelo controle da região. A Mauritânia, que ficou com o terço sul do território, menos favorecido em recursos naturais, perdeu a guerra contra a Frente Polisária, que era apoiado pela Argélia e se retirou do combate. Porém, com Marrocos a situação foi diferente. O país lutou de todas as maneiras para manter e ampliar seu território. Foram empregadas armas químicas contra a população saharaui e o país construiu mais de 2.700 quilômetros de muralhas de areia para impedir a movimentação da população local. Além das muralhas, foram espalhadas nessa zona milhões de minas terrestres, o que tornou praticamente impossível o deslocamento da população saharaui dentro do território que ocuparam por séculos. O confronto durou até 1991, ano em que a ONU conseguiu selar um cessar-fogo entre as partes. Esse acordo previa a realização do plebiscito e foi aceito pelas duas partes. Porém, em seguida, Marrocos começou a questionar os critérios que definiriam a população votante. Em teoria, de acordo com as resoluções da ONU, a região continua sendo uma região pendente de descolonização e a Espanha continua sendo responsável pelo território. Porém, na realidade, o controle da região é feito pelo Marrocos, que explora todos os recursos naturais e consegue importantes receitas com essa exploração. O país possui acordos com a União Europeia
para a exploração de suas áreas pesqueiras e explora através da estatal OCP as reservas de fosfato, tanto no território marroquino quanto no território do Saara Ocidental. Em 2020, o cessar-fogo foi rompido após o exército marroquino atacar um grupo de manifestantes que bloquearam uma rodovia utilizada para o escoamento dos recursos explorados na região. A partir desse momento, a Frente Polisário voltou a atacar Marrocos e a história vem ganhando novos capítulos. O conflito é complexo, com vários acontecimentos ao longo das últimas décadas, e se formos detalhar todos os desdobramentos, seria necessário um vídeo muito longo. Mas até aqui colocamos os principais pontos dessa contenda e agora passaremos a analisar a situação do Marrocos como detentor das maiores reservas de fosfato do mundo. Poderia esse pequeno país do norte da África ameaçar as principais potências mundiais por conta de suas reservas de fosfato? Muitos poderiam dizer que sim, que com sua posição privilegiada, o Marrocos poderia inclusive ameaçar Estados Unidos e China. Porém, não é tão simples assim. Atualmente, os principais produtores de fosfato do mundo são China, Marrocos, Estados Unidos e Rússia. No caso de Estados Unidos e China, que são superpotências agrícolas, grande parte de sua produção acaba sendo utilizada no mercado interno. Já no caso do Marrocos, a maior parte de sua produção acaba sendo exportada e encontra mercados em países como Índia e Brasil, que apesar de sermos o sétimo maior produtor mundial de fosfato, com cerca de 5,5 milhões de toneladas produzidas em 2020, precisamos importar uma grande quantidade desse material. A produção nacional representa apenas 15% de tudo que nossa agricultura consome. Para o Reino do Marrocos, a venda de fosfato para outros países representa 20% do valor total arrecadado com exportações, além de gerar 40 mil empregos diretos e indiretos. Nas últimas décadas, a empresa OCP investiu de maneira inteligente na construção de fábricas de fertilizantes, reduzindo a exportação de produtos brutos e passando a exportar produtos industrializados com maior valor agregado. Essa estratégia é interessante e poderia, inclusive, aumentar o poder de regulação dos preços de fertilizantes mundiais. Assim, o Marrocos poderia realmente exercer um poder sobre quase todos os países do mundo. Mas também não é assim que funciona. A balança comercial marroquina é deficitária. Mesmo com toda a importação de fosfato e fertilizantes, o déficit chega a consumir entre 15% e 20% do PIB anualmente. Com um déficit comercial, o país perde a capacidade de investir e necessita de investimentos estrangeiros para continuar crescendo. E nesse ponto, o Marrocos começa a perder uma parte das vantagens que poderia obter com suas reservas de fosfato. Grande parte desses investimentos estão sendo feitos exatamente por países que dependem dos recursos marroquinos, como China e Índia. Tendo seus compradores como sócios, o país já não terá a capacidade de manipular os preços sozinhos. Outro ponto é a necessidade do Marrocos de comprar outros insumos para a produção de fertilizantes. Essa indústria consome muita energia elétrica e gás natural, recursos que não estão disponíveis no Marrocos. O gás natural é comprado de outros países, como a vizinha Argélia, que recentemente cortou o abastecimento por conta de conflitos envolvendo o Saara Ocidental. Para solucionar o problema de abastecimento de gás, foi acordado entre Marrocos e Nigéria a construção de um gasoduto de 5.660 quilômetros de comprimento e com um custo de construção de 25 bilhões de dólares. Nesse caso, os países não possuem recursos para executar a obra e precisarão contar com investimentos estrangeiros. Provavelmente, os países compradores de fosfato serão os maiores investidores, mantendo assim o controle sobre os suministros que o Marrocos necessita. A energia elétrica também é um desafio, e a solução também pode estar no Saara Ocidental, que possui condições para gerar energia solar e eólica. Mas para construir as plantas geradoras de energia,
o país também vai precisar do investimento em tecnologia estrangeira, ficando assim também refém de outros países. Com esses pontos, fica evidente que o Marrocos não possui poder para simplesmente subir os preços ou ameaçar cortar o fornecimento. Toda sua cadeia produtiva depende dos outros países e, portanto, esses países também podem simplesmente punir o Marrocos, que necessita dos ingressos provenientes do fosfato para não aumentar ainda mais o seu déficit comercial e as consequências que isso poderia gerar. O controle do Saara Ocidental também pode ser usado contra o Marrocos em algum momento, caso o país resolva afrontar outros países. Caso se tornasse independente, a República Árabe Saharaui Democrática teria a segunda maior reserva mundial de fosfato, ficando apenas atrás do próprio Marrocos. Recentemente, os Estados Unidos reconheceram a soberania do Marrocos na região após a assinatura de um acordo para que o Reino do Marrocos reconhecesse o Estado de Israel. Esse caminho pode ser seguido por outros países, porém, é bem provável que a maioria das nações, principalmente as que possuem poder para resolver o conflito, deixem a situação como está e, caso necessitem, passem a apoiar a Frente Polisário em troca de seu fosfato. Essas considerações são com base no cenário atual. Caso os preços subam, minas que hoje possuem sua exploração economicamente inviável podem passar a ser viáveis e colocar outros países na disputa comercial desse recurso. Para um cenário mais distante, que prevê o esgotamento das reservas, não faremos projeções, pois podem surgir técnicas de reciclagem de fosfato, técnicas de agricultura que utilizem cada vez menos fertilizantes, como já mostramos no nosso vídeo sobre a agricultura da Holanda, e o desenvolvimento de tecnologias que permitam explorar reservas que estão depositadas no fundo do mar. E agora é a sua vez. Você acredita que o Marrocos tem direito a ocupar as terras do Saara Ocidental e explorar suas riquezas? Mesmo com o controle de toda a região, o país poderia enfrentar as principais potências mundiais por ter o controle de um elemento essencial à agricultura? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Mais uma vez, muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.